João capítulo 16, João capítulo 14, versículos 16 e 17. O texto no qual nós chegamos na nossa meditação no Evangelho segundo João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Repitam, por gentileza. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Essa promessa já foi cumprida, o Espírito Santo já veio, e a grande obra do Espírito Santo foi a inauguração da Igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus veio para fazer com que todos os membros da Igreja do Senhor Jesus sejam cheios do Espírito Santo. Por isso a Igreja nasceu no dia de Pentecostes, dessa forma, como nós vamos ler agora em Atos 2, de 1 a 4, todos juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Nesse mesmo dia, chamado então aí de o dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se levantou e pregou pela primeira vez a palavra do Senhor, depois que ele ficou cheio do Espírito Santo, para uma grande multidão que foi atraída pelo barulho que aconteceu ali no cenáculo, onde essas cerca de 120 pessoas estavam reunidas. E as pessoas que estavam na festa de Pentecostes, na festa judaica, vieram então para aquele lugar, e o apóstolo Pedro pregou para essas pessoas. Porque quando aquelas pessoas viram esses 120 cristãos cheios do Espírito Santo e falando na sua língua materna sobre as maravilhas de Deus, alguns deles diziam que esses homens estavam embriagados. Então Pedro se levantou naquele dia e, claro, com alta voz, não tinha microfone nem nada, pregou para aquelas pessoas que esses homens não estavam embriagados, mas que o que estava se cumprindo foi aquilo que Deus havia prometido, profetizado através do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículos de 28 a 32, esse texto aqui do profeta Joel, que foi reproduzido então no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 21. Essa profecia de Joel foi o texto-chave usado pelo apóstolo Pedro, o texto básico que o apóstolo Pedro usou para pregar no dia de Pentecostes, dizendo que a vinda do Espírito Santo era então o cumprimento desta profecia. Vamos ler juntos? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos
e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Nesta profecia, nós estamos agora analisando essa profecia de Joel e o seu cumprimento com o nascimento da igreja cristã no livro de Atos 2. Nós já analisamos o que significa aqueles últimos dias. Repita: acontecerá nos últimos dias. Nós já explicamos que esses últimos dias representam não alguns dias. Esses últimos dias representam todo o tempo que nós até conhecemos na escola como DC. Depois que Jesus veio, antes de Cristo é AC. Depois de Cristo, DC. Lembram disso desde a escola? Depois de Cristo. Todo o tempo depois de Cristo até a consumação do século, até o fim do mundo, até a volta de Jesus, todo esse tempo é chamado na Bíblia de últimos dias. Portanto, essa profecia de Joel é para pleno cumprimento nesse período de tempo que vai da primeira até a segunda vinda do Senhor Jesus, e nós estamos aqui participando desse tempo. Nós vimos o que significa derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne significa toda a natureza humana. E nós vimos também como que o Espírito Santo age na vida de toda a humanidade. O Espírito Santo não age só nos crentes. O Espírito Santo age em toda a humanidade. O Espírito Santo age na vida de todos os homens, mesmo os que estão indo para a condenação. Eles recebem a ação, influência poderosa do Espírito Santo de Deus. Mas, principalmente, o Espírito Santo veio para encher os filhos de Deus. Os filhos de Deus são orientados dentro da palavra de Deus a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso que Paulo prega em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, falando entre vós com salmos, entoando de coração hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É assim que o Espírito Santo nos enche a cada dia. Eu expliquei também, eu tenho explicado dentro desse tema que nós estamos, que é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós estamos tendo aqui nesses dias, então, meditação sobre essa parte da Bíblia que fala da pessoa e da obra do Espírito Santo, que tecnicamente a gente chama de pneumatologia, a teologia bíblica do Espírito Santo, acerca do Espírito Santo de Deus. Nós temos explicado que, uma vez cheios do Espírito Santo, ninguém permanece cheio do Espírito Santo. Porque nós temos a tendência da nossa interior, da nossa própria carne, e as tendências exteriores do mundo com o qual nós vivemos, no qual trabalhamos, estudamos, estamos em contato. A tendência da carne e do mundo é nos esvaziar do Espírito Santo. E é por isso que encher-se do Espírito Santo é algo que precisa ser um exercício diário na vida dos crentes. Todos os dias os crentes têm que se encher do Espírito Santo, pela oração, pela meditação na palavra, e juntando essas duas coisas na congregação, onde juntos oramos e juntos meditamos na palavra. Amém?
por isso que quanto à oração, Jesus disse, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. E ali o Pai vai te encher do Espírito Santo. E também na tua casa faz o quê? Salmo 1:2, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E na congregação, como está escrito em Hebreus 10:25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, né? É claro que hoje nem toda congregação tem qualidade. Então, congregar em congregação que não tem qualidade também não vai levar a nada, não vai encher do Espírito Santo. Congregar em congregação que tem qualidade de palavra e oração é que a comunidade então fica cheia. Os irmãos aí presentes ficam também cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo já está nos enchendo nesse momento. Só de estarmos aqui ouvindo a sua palavra, meditando, recebendo, sendo alimentados, fortalecidos nessa palavra. Glória a Deus. Para hoje nós vamos meditar no seguinte. Vocês perceberam que eu coloquei aqui uma parte de vermelho, outra parte de azul. A parte que está de vermelho é uma profecia referente ao que nós podemos chamar de o tempo da igreja. O tempo da igreja de Cristo Jesus. O tempo da comunidade cristã, a igreja de Cristo Jesus, que tem ministério diante de Deus. Todos os crentes têm ministério diante de Deus. Ministério não é simplesmente estar aqui como eu estou, com o microfone, pregando para vocês a palavra de Deus. Não, o ministério de todos os cristãos foi resumido pelo Senhor Jesus em Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Esse é o ministério de todo crente, tá? É o ministério de todo crente. Não é o ministério de um pastor, não é o ministério pastoral. Não precisa de título pastoral para ter ministério. Não precisa ter título de pastor para dizer que é ministro de Deus. Todo crente é um ministro de Deus. Todo crente é testemunha de Jesus. E se algum crente não é testemunha de Jesus, ele não é crente. Está claro, irmãos? Você tem testemunhado Jesus? Ser crente é ser testemunha de Jesus. Jesus disse isso também com outras palavras no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, quando ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nas últimas décadas, a igreja se acovardou de evangelizar o mundo e todo mundo só quer ser ministro dentro de quatro paredes. Todo mundo quer exercer um ministério dentro de quatro paredes, onde todo mundo aí já é crente. E a igreja não está sendo sal da terra e luz do mundo, e essa é uma das razões que fazem com que se acelere o processo da multiplicação da iniquidade no mundo, porque os que poderiam fazer alguma coisa para deter esse processo estão acovardados, escondidos dentro de quatro paredes denominacionais e acham que ministério é só dentro dessas quatro paredes. Ministério é ser testemunha de Cristo em todo tempo e em todo lugar, especialmente fora de quatro paredes, onde vivemos, onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos. É aí que somos testemunhas de Cristo Jesus, é aí que somos sal da terra. Jesus não disse: vós sois o sal da igreja, nem a luz da igreja. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Iluminar onde já tem luz é chover no molhado. Iluminar onde tem trevas. Salgar aonde não tem gosto de Cristo Jesus aí nesse mundo. O mundo está com um gosto horrível, precisando desse tempero de Cristo Jesus, e nós não podemos guardá-los para nós. O tempo da igreja, portanto, é marcado pelo ministério da igreja, que vai ser resumido aí. O ministério da igreja está sumarizado, resumido aí nessas letras vermelhas. Nas letras azuis,
é outro tempo. É o tempo que vem logo após o tempo da igreja. O tempo que vem logo após o tempo da igreja é o tempo da grande tribulação. É na grande tribulação que vai se cumprir essa parte de azul aqui, ó. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia do Senhor é o dia do fim, o último dia da grande tribulação, que vai encerrar com a guerra do Armagedon. Sobre o que está de azul ali, a grande tribulação, nós vamos falar sábado. Sábado vai ser o nosso tema aí, o tempo da grande tribulação. Hoje vamos falar sobre o tempo da igreja. Então a profecia de Joel, tá? Ela se cumpre na sua íntegra nesses dois tempos. Agora é o tempo da igreja, que vale isso que está escrito aí de vermelho e que eu reproduzi no próximo slide que vamos ver aqui. Ali só o tempo da igreja. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Repitam. Glória a Deus. Esse texto, ele é, então, um resumo do ministério que a Igreja de Cristo Jesus deve exercer em todo o tempo. Ministério que se resume nesse que eu já falei para vocês, Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Antes de declinar esse texto que nós estamos lendo aqui, no nosso slide, o que é ser testemunha? A palavra testemunha em grego é a palavra mártir. Na nossa cabeça, nós estamos acostumados a pensar que mártir, quando você lembra da palavra mártir, do que você lembra? Eu lembro de um cara esquartejado em cima de algum lugar. Alguém sendo esquartejado em algum lugar, né? Igual Tiradentes, que é chamado de o mártir da Inconfidência, né? Você lembra? Né? Nossa cabeça funciona assim quando a gente ouve a palavra mártir. Só que a palavra mártir, tá? Mártir em grego é a palavra testemunha. Quando Jesus disse sereis minhas testemunhas, em Atos 1:8 ele estava dizendo sereis meus mártires. O mártir não é aquele que meramente morre por uma causa. Não. O mártir é aquele que vive por uma causa até a morte, e não importa como seja essa morte. Pode ser de velhinho, quietinho lá em casa dormindo. Não precisa ser necessariamente flechado, né? Flechado, lançado ou queimado, como a gente pensa que o mártir morreu daquele jeito. Ok? Pode ser uma morte natural. Mas durante toda a vida, essa pessoa foi testemunha, foi mártir de uma causa. Jesus disse: vocês serão os meus mártires, vocês serão as minhas testemunhas durante toda a vida de vocês, até a morte, tá? Até a morte. Pode ser que a morte de muitos de vocês seja uma morte assim, violenta, trágica, morrerão por causa de mim, pela perseguição. Mas muitos morrerão tranquilamente lá na sua casa, né? Ou de algum outro tipo de morte aí natural. Mas não é porque morreram de morte natural que não são mártires. Porque são mártires porque viveram por causa disso. A palavra mártir, testemunha, no sentido de ser testemunhas de Jesus, ela tem 3 significados, tá? 3 significados, porque nenhum desses 3 significados pode ser tido isoladamente.
Tá? E muitas pessoas pegam a palavra testemunha e pega só um desses 3 significados. Tá? Pega só um desses 3 significados. Mas vamos passar os 3 para vocês. Primeiro significado, a igreja foi estabelecida então para que todos os membros da igreja de Cristo sejam cheios do Espírito Santo e, portanto, cheios do Espírito Santo, todos sejam testemunhas vivas de Cristo Jesus. Ser testemunha, em primeiro lugar, é crer no Evangelho. Crer no Evangelho. Então diga, crer no Evangelho. Crer no Evangelho. O que é ser testemunha de Cristo? Crer no Evangelho. Crer no Evangelho. Você crê no Evangelho? Amém. Você crê que o Evangelho, como Paulo disse, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Sim. Romanos 1,16, Paulo declarou isso. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá? E evangelho, tá? As pessoas confundem muito às vezes evangelho com evangelhos. Evangelhos, no plural, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são chamados de evangelhos. Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelhos no plural são os 4 evangelhos. Mas evangelho no singular é toda a Bíblia. É a palavra de Deus toda. Toda a palavra de Deus é o Evangelho de Deus, incluindo os 4 evangelhos. Tá? Os 66 livros da Bíblia representam o Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia de Deus. Para quem que Deus está dando essa notícia? Para os seus filhos. Deus está dando essa notícia para os seus filhos. Olha, o mundo inteiro jaz no maligno, mas vocês têm uma boa notícia, a minha palavra. Eu salvo vocês através da minha palavra. Glória a Deus. O Evangelho. Então, ser filho de Deus, ser testemunha de Jesus é crer na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Por isso Deus em 1517 levantou Martinho Lutero para declarar sola escritura, somente a palavra de Deus. E aquilo que procede da palavra, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e só a Deus a glória. Esses são as laudas que fazem um resumo do que significou a Reforma Protestante, que hoje já está completamente deformada, porque as igrejas protestantes estão largando a palavra de Deus para criar cada uma a sua própria doutrina. Usando a Bíblia, usando o nome de Deus, mas não como verdadeira palavra de Deus, usando textos como pretexto para dizer o que lhes convém, o que eles querem fazer para manipular crentes. E Deus abomina todo tipo de manipulação. Ok? Menos farmácia de manipulação, essa Deus deixa. Porque tem remedinho lá para ser manipulado. Agora, manipulação religiosa, manipulação espiritual, usar o nome de Deus, usar o nome de Jesus, usar textos isolados da Bíblia Sagrada, tá? Textos fora do seu contexto, para manipular consciências, manipular religiosidade e até manipular as pessoas no quesito dinheiro. Tudo isso é abominável aos olhos de Deus e esse povo vai pagar caro diante do Senhor, porque Deus é justo juiz. Amém. Aleluia. Os filhos de Deus, tá? O que eles têm que crer não é doutrina de igreja A, B ou C, porque a igreja de Jesus não cria nenhuma igreja, não cria nenhuma doutrina. A igreja de Jesus crê na doutrina de Jesus.
A doutrina de Jesus é a palavra de Deus. Filhos de Deus creem na palavra de Deus. Ser testemunha de Jesus, ser mártir de Jesus é dizer: eu creio na palavra de Deus. E se alguém vier pregando uma outra coisa que ultrapasse a palavra de Deus, é anátema. Anátema é uma palavra grega que em português significa maldição. Seja maldição. O próprio Paulo escreveu isso em Gálatas, né? Se alguém vier pregando alguma coisa, e Paulo até colocou assim, ó, se nós, ou qualquer outra pessoa, ele até se incluiu aí, ó, como se ele dissesse assim, ó, irmão, se um dia eu me desviar e chegar aqui, pregar para vocês uma outra coisa, porque eu sou apóstolo Paulo, não acredita em mim não, seja anátema. Seja anátema, tá? Seja anátema. Eu preguei numa igreja algum tempo atrás, né? Preguei numa igreja, fui convidado a pregar numa igreja um tempo atrás sobre a palavra, e depois que eu preguei, o pastor da igreja, né, falou assim: irmãos, glória a Deus, né? Foi uma palavra maravilhosa. O pastor Edivaldo pregou aqui mesmo, pregou mesmo a palavra de Deus, né, irmãos? Só que na nossa denominação nós temos que ver que é diferente, porque a nossa denominação tem umas regras assim, assim, assim. As denominações criaram doutrinas e colocam essas doutrinas em cima das pessoas e colocam essas doutrinas acima da Escritura, acima da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a igreja não era para criar nenhuma doutrina. A missão da igreja nunca foi criar nenhuma doutrina. A missão da igreja foi dada por Cristo Jesus em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E não para inventar outras coisas, para dizer que eles são obrigados a cumprir, porque são dessa tal denominação. Não, senhor. É palavra de Deus. E somente a palavra de Deus. Só a Escritura. Somente a Bíblia. Tem gente reclamando por aí. Mas só a Bíblia? Só a Bíblia. Ouviu, Satanás? Só a Bíblia. Só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir pensamentos, propósitos, intenções do coração, porque ela penetra profundamente até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Só a palavra de Deus é o verbo de Deus, é o próprio Jesus. Só a palavra de Deus é salvação. Fora da palavra de Deus não há salvação. Só a palavra de Deus tem poder de purificação de pecados. João 15:3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Só a palavra de Deus tem poder de santificação. Jesus orou por nós em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o ministério do Espírito Santo é conduzir cada crente a conhecer toda a palavra, toda a verdade. Jesus disse isso em João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E Jesus disse: eu sou essa verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ser testemunha de Jesus é crer no Evangelho. Tá? Então diga, crer no Evangelho. Segundo, diga, viver o que crê. Esse é o segundo ponto que significa ser testemunha de Jesus. Viver o que crê. Viver o que crê. Porque Jesus disse assim: quem ouve essas minhas palavras, a fé vem pelo ouvir, mas não pratica. Quem não pratica não vive.
Quem não pratica não traz essa palavra, não aplica essa palavra na sua vida, não aplica essa palavra na sua conduta, no seu comportamento, no seu viver diário, dentro ou fora de casa, no meio da sociedade, onde quer que esteja. Quem não pratica a palavra é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e grande será a ruína dele, e essa grande ruína será a sua condenação. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, o que pratica é o que vive. É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa pessoa será inabalável. Nada vai derrubá-la. Ela tem realmente salvação, porque sua vida está edificada em Cristo Jesus, que disse em Mateus 16:18, referindo-se à palavra: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então, ser testemunhas, primeiro, diga, crer no Evangelho. Segundo, viver o que crer. E terceiro, falar o que vive. Falar o que vive. Tem gente que pega só o viver para dizer, para definir testemunha. Ser testemunha de Jesus é só viver. Mas o falar não faz parte do viver? Ou você vive mudo? Falar não faz parte do viver? E Jesus diz que a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Existe testemunha muda? Já pensou alguém lá num tribunal, ele é só testemunha, chamando a testemunha tal. A testemunha chega lá, e aí, pode falar. E ela fica calada? Testemunha não vai falar nada? Não, só estou vivendo. Não adianta nada, tem que falar. Testemunha tem que falar. Se a testemunha não falar, não teve testemunho. É bem verdade que tem muita gente falando e não vivendo. E nós temos que atacar isso, denunciar isso. Está errado quem está falando e não está vivendo. Mas também está errado quem diz que está vivendo e não está falando. Na verdade não está vivendo, porque falar faz parte do viver. Quem vive fala. Quem vive fala. E Jesus disse bem claro: o que eu vos digo aos ouvidos, publicai-o de cima dos telhados. Jesus não pediu segredo, Jesus não fundou nenhuma sociedade secreta. Não pode dizer nada do que aconteceu aqui dentro. Viu? Não, pelo contrário, ele mandou publicar para todo mundo, bem claro. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas em cima para que ilumine todos que estejam na casa. Então a palavra de Deus é para ser anunciada, para ser falada, e ser testemunha de Jesus, amados, é falar de Jesus, falar a palavra de Deus para as pessoas. Então, o Espírito Santo vem sobre a igreja para que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Nós já explicamos aqui o que é ser cheios do Espírito Santo: ser guiados pelo Espírito Santo, ser controlados pelo Espírito Santo, ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunhas de Jesus. Gente que diz: eu creio no Evangelho, eu vivo o Evangelho e eu falo o Evangelho. Eu falo esse Evangelho que eu vivo para todas as pessoas ao meu redor. É isso que é: sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. E Paulo disse para Timóteo algo muito forte em 1 Timóteo capítulo 4, né? Eu te conjuro diante de Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra. Insiste em pregar a palavra. Terceiro, prega a palavra quando for oportuno, quando você tiver oportunidade. Quarto, prega a palavra quando você não tiver oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade de pregar, vou pregar. Não estou tendo uma oportunidade, mesmo sem oportunidade eu vou pregar a palavra.
Porque virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, tá? Mas cercar-se-ão de mestres de acordo com as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, rejeitarão a verdade e se entregarão às fábulas. A maioria dos crentes de hoje estão entregues a fábulas e rejeitando a palavra de Deus. Vão para o inferno. Tem salvação não, porque fábulas não salvam. A salvação está na verdade. A salvação está na palavra de Deus. Aleluia. Então prega a palavra. Prega a palavra. Testemunhas de Jesus creem no seu evangelho, vivem o seu evangelho na sua vida e, ao abrir a sua boca, pregam o evangelho, porque meditam nessa palavra de dia e de noite. É essa palavra que enche o seu coração, e quando ele abre a boca, sai o que o seu coração está cheio da palavra de Deus. É a palavra de Deus que ele vai falar, é a palavra de Deus que ele vai anunciar. Glória a Deus. Esse é o ministério da igreja. Esse é o ministério da igreja. O ministério da igreja é comunicar a Cristo para quem seja nesse mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, pelo nosso testemunho vivo de Cristo Jesus. Se todos os cristãos fizessem isso, o mundo estaria muito diferente, tá? Somos testemunhas cheios do Espírito Santo para isso, e para que Deus seja, através desse ministério, honrado e glorificado. Tudo isso que eu falei, tá, está resumido aqui na profecia de Joel, que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, quando disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aqui ele vem discriminando toda essa carne, são os salvos. Todos os salvos estão discriminados aqui dentro dessa palavra, estão descritos aqui, melhor dizendo, dentro dessa palavra como aquilo tudo que eu coloquei ali de vermelho. Repita só o que está de vermelho. Filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas. Ok? Esses personagens aí, filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servas, estão aqui para representar o quê? Estão aqui para representar todos os crentes. Todos os crentes. O que Deus está dizendo? Derramarei do meu espírito sobre todos os crentes, todos os cristãos, todos os verdadeiramente crentes, todos os verdadeiramente convertidos. Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu quero todos os meus convertidos cheios do meu Espírito Santo. Está bem claro? É Deus dizendo, eu quero todos os meus convertidos cheios do meu Espírito Santo. É sobre eles que eu derramo o meu Espírito. Sem discriminação de idade, de gênero ou de status social. De idade, jovens ou velhos. Podem ser jovens ou podem ser velhos. Sem discriminação de idade. Tá? Esse negócio de ser cheio do Espírito Santo é coisa para pessoas mais velhas. Não, senhor. É para jovens e velhos. Deus quer todos cheios do Espírito Santo. Deus encheu o Espírito Santo João Batista ainda na vida intrauterina. Quando as duas barrigas se encontraram lá de Maria e Isabel, Jesus batizou João Batista no ventre materno com o Espírito Santo, e a mãe dele também, a efeito disso, ficou também cheia do Espírito Santo. Deus pode batizar crianças no ventre materno ainda com o Espírito Santo. Se uma criança é de Deus, Deus quer essa criança cheia do Espírito Santo. Se um adolescente é de Deus, Deus quer esse adolescente cheio do Espírito Santo. Se esse jovem é de Deus, Deus quer esse jovem cheio do Espírito Santo. Deus quer esse adulto cheio do Espírito Santo, esse velho, esse idoso cheio do Espírito Santo. Deus quer o seu povo, homens, mulheres, jovens, crianças cheios do Espírito Santo. Sem discriminação de idade. Segundo, sem discriminação de gênero. Gênero aqui, tá?
os gêneros bíblicos, tá, irmãos? Não vai se confundir. Gêneros bíblicos aqui, masculino e feminino, homem ou mulher, tá? Por isso fala aqui sempre, fala aqui no masculino e no feminino. Filhos, filhas, servos, servas. Filhos, masculino, servos, masculino, filhas, feminino, servas, feminino. Não é porque é homem que é mais cheio do Espírito Santo que mulher, não. Não existe essa discriminação de gênero, tá? Homens e mulheres convertidos têm que ser igualmente cheios do Espírito Santo. Aleluia. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E sem discriminação de status social, tá? Porque aqui diz, os filhos e as filhas têm um status social acima dos servos e das servas. Porque servos e servas, no contexto bíblico, é porque o contexto bíblico a Bíblia toda foi escrita num contexto em que havia na sociedade a escravatura, a escravidão, fazia parte. Não apenas como a gente tem a cultura brasileira de negros que são escravos, não. Negros no Brasil ficaram escravos porque foram importados todos da África. Mas em todas as culturas antigas, pessoas, tá? Brancos ou negros, de todas as cores, eram escravas. O escravo era como um tipo de profissão, mas uma profissão de uma classe baixa. Uma classe de pessoas que não conseguia mais se sobreviver pelo seu próprio trabalho, então elas, se vendiam como escravos e eram vendidas em praça pública como escravo. E por isso que a Bíblia fala, até Paulo quando escreve as epístolas, fala dos servos e dos senhores. Aqueles senhores eram donos de escravos, esses servos eram escravos comprados em praça pública, e se esse escravo fosse convertido, a palavra de Deus diz para ele, respeite o seu senhor e sirva o seu senhor como se estivesse servindo Jesus. Hoje, quando a gente pega essa palavra, fala de patrão e empregado, mas literalmente está falando mesmo de escravo, era um status social, tá? Baixo, é claro, E aqui não tem discriminação, tanto pessoas de status social maior, como pessoas de status social menor, se é verdadeiramente convertido, todos são igualmente cheios do Espírito Santo. Deus quer todos cheios do Espírito Santo. Aí o profeta Joel, descreveu, sob a inspiração do Espírito de Deus, algumas coisas que essas pessoas vão fazer. Nós já tivemos aqui também uma congregação na qual nós meditamos acerca, acho que foi quarta-feira passada, se não me engano, meditamos acerca dos 9 dons espirituais descritos em 1 Coríntios capítulo 12, não é isso? 9 dons espirituais descritos em 1 Coríntios capítulo 12. Quais são eles? Sabe de cor aí? Fala aí. Não. Os dons espirituais. Esse é o fruto, Essas são as características do fruto. Os dons espirituais, então repita comigo. Palavra da sabedoria. Palavra do conhecimento. O dom da fé. Dons de curar. Dons de milagres, dom do discernimento dos espíritos, dom da profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Deu 9? Contaram aqui dos meus dedos? 9 dons espirituais que Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, não quero que vocês sejam ignorantes acerca desses dons. Nós explicamos então na quarta-feira, dentro da palavra de Deus, que esses dons são do Espírito Santo, não são das pessoas, são do Espírito Santo, e o Espírito Santo manifesta através de quem ele quiser, dependendo da situação, da necessidade no momento. Glória a Deus? Muito bem. Então, nós não vamos interpretar essas coisas aqui como dons espirituais, porque seria uma interpretação fraca dessa palavra. Porque como dons espirituais,
não pode haver essa discriminação aqui, dizendo que, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, vossos velhos, vossos servos, meus servos e minhas servas profetizarão. Olha, o dom de profecia pode ser manifestado nos filhos, nas filhas, nos jovens, nos velhos, nos servos, nas servas, de acordo com a necessidade. Só que o dom de profecia, dentro da palavra de Deus, foi regulado em 1 Coríntios 14. Só pode acontecer dentro de uma congregação, e sejam no máximo 2 ou 3, e os outros julguem, porque essa profecia não é perfeita. Ok? Isso é dom de profetizar. Agora, dentre outras manifestações do Espírito Santo, visões. Dar visões. Por que só jovens teriam visões? Os filhos e as filhas também podem ter visões, os velhos também podem ter visões, os servos e as servas também podem ter visões. O Espírito Santo pode dar visão para qualquer um, tá? Se for isso necessário, se Deus julgar isso necessário, isso procede de Deus, né? E sonharão vossos velhos. Por que só os velhos sonharão, né? Os jovens também podem sonhar, os filhos e as filhas podem sonhar, os servos também podem sonhar. Nem todo sonho é uma revelação de Deus. A maioria dos sonhos são sonhos naturais, da natureza humana mesmo, tá? Mas pode ter sonhos em que Deus está falando com você alguma coisa, e quando é de Deus, quem sonha tem certeza que é de Deus, não precisa ficar perguntando para ninguém, tá? Tem gente que costuma chegar para mim e falar: pastor, eu sonhei com isso e aquilo, o que o senhor acha? Eu falo: não acho nada. Acho que eu sou o quê? Acho que eu sou igual José, interpretador de sonhos, Daniel. Tem gente que quer ser José hoje em dia, interpretador de sonhos. Daniel. José não era interpretador de sonhos, não. José disse para Faraó assim, Faraó queria elogiar José: eu sei que você interpreta sonhos. José falou: não, eu não, é Deus que interpreta. Eu conheço Deus, então eu vou saber como é que ele está interpretando o sonho do Senhor, esse sonho. Mas tem gente que quer ser um interpretador de sonhos por aí. Gente, desculpe, isso aí tudo é besteira, tá? Ok? Agora, nem todo sonho também tem algum significado espiritual. A maioria deles é mesmo coisa da sua própria alma, da sua própria mente, né? Que devia dormir, mas não dorme e fica inventando coisa enquanto está dormindo. Tá? Agora, quando uma coisa é de Deus, você acorda sabendo que é de Deus. E isso vai te levar para orar, e você não precisa nem perguntar para ninguém, porque você sabe que isso é de Deus. Ok? Então, a interpretação dessas três coisas aqui, profetizarão, terão visões e sonharão, tá? Representa o seguinte: profetizar no Novo Testamento representa, amados, pregar a palavra de Deus. Porque Deus não tem nenhuma profecia nova para revelar para ninguém, não. O Antigo Testamento, Deus falou através de muitos profetas. O Novo Testamento só tem um profeta, o Filho. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Outrora, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos antepassados, através de muitos profetas. Mas nesses últimos dias, lembra que nós mostramos ali últimos dias? Para estes últimos dias, ele falou através de um só. Ele falou através do Filho. O Filho é o único profeta do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem muitos profetas, mas no Novo Testamento só tem um profeta, o Filho. Profetizar é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Profetizar é pregar a palavra do Filho. Tá? Quando diz aqui: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e também meus servos e minhas servas profetizarão, significa, eles pregarão a minha palavra. Eles pregarão o Evangelho. Eles pregarão a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. Para todo mundo, indiscriminadamente.
Agora, se o Espírito Santo te usar em dom de profecia, isso é dentro da congregação e tem que ser julgado. Porque essa profecia, esse dom de profecia é imperfeito, mas a palavra é perfeita. Em dom de profecia acontece erro. Ou você sabe, ou vocês não sabem o que acontece? Sabe o que acontece ou não? Tem erro no dom de profecia? É difícil ter um acerto. Mas na palavra não tem erro. Na palavra não tem erro. A palavra é infalível. Tá? Por isso ela é viva e eficaz. Amados, profetizar é pregar a palavra de Deus. Por isso que o ministério do Espírito Santo, como eu já falei, citando João 16:13, é nos guiar a toda a verdade, a toda a palavra. Todo crente tem que ser catedrático em Bíblia, tem que conhecer muito bem a palavra de Deus, tá? Tem que conhecer muito bem a palavra de Deus. É por isso que a gente não perde tempo aqui fazendo outra coisa. A gente ensina palavra, o máximo de palavra, porque é essa palavra que o Espírito Santo vai usar na sua vida e através da sua vida na vida de outros. É por isso que nós temos o nosso seminário também aqui toda sexta-feira, né? Que aliás acaba agora, né? Sexta-feira que vem a nossa última aula desse ano. E como eu falei domingo, né? Todo mundo está convidado, ou melhor, convocado para estar aqui presente na última aula, tá? Vai ser a aula da saudade. Vai ser a aula da saudade. Todo mundo está convidado para estar aqui na sexta-feira, 7h30. Vai ser a nossa última aula do seminário desse ano. Né? E todo mundo traz aí, traz refrigerante, traz um pão de queijo, o que você quiser trazer, tá? Um bolo. Viu, Fatinha? Você que é boa nisso também, viu? Faça isso aí. Junta a galera aí, ajuda aí. Né? E para a gente fazer aqui uma comemoração. Pode vir, viu, Haroldo, a esposa, viu? Israel e a família. Viu? Em nome de Jesus, são convidados aí, em nome do Senhor, a participar conosco aqui. E o ano que vem nós começamos de novo, só que o ano que vem vai ser muito mais profundo. Esse ano foi para aprender a estudar a Bíblia. O ano que vem nós vamos começar a aprofundar em cada um dos livros da Bíblia a partir da primeira sexta-feira de fevereiro, ok? Primeira sexta-feira de fevereiro de 2018, se Jesus não tiver voltado. Tomara que tenha. Que aí o aprofundamento vai ser na glória. Mas se Jesus não tiver voltado ainda, vamos começar esse aprofundamento aqui mesmo, em nome do Senhor Jesus. Então, profetizarão, pregarão a palavra, viu, irmãos? Vossos filhos e vossas filhas pregarão a palavra. Meus servos e minhas servas pregarão a minha palavra, porque essa palavra vai estar aí, ó, enchendo o coração deles, enchendo a vida deles. Quer ser profeta hoje? Ser profeta hoje é pregar a palavra de Deus. Prega a palavra. É assim que você é profeta hoje. Tá? Prega a palavra de Deus para todo mundo. Terão visões. Agora, tem uma coisa impressionante aqui nesses jovens e nesses velhos. Jovens terão visões, os velhos sonharão. Que aqui nós vamos usar a idade do jovem e a idade do velho para fazer, né? Primeiro, uma projeção para o futuro. Vossos jovens terão visões. Essas visões representam projeção para o futuro. Projeção para o futuro, porque esses jovens, tá, estarão crescendo no meio de um mundo onde a iniquidade está se multiplicando cada vez mais e eles não podem ser influenciados por esse mundo, mas tem que ser influenciadores nesse mundo aí que vai piorando aí para esses jovens. Jovens terão visões, ou seja, receberão conhecimento bíblico, experiência de Deus na sua vida hoje, para que no futuro sejam os homens e mulheres de Deus pregando ali a palavra, sem serem influenciados pelo mundo. Jovens, projeção para o futuro. Sonharão vossos velhos. Os velhos, eles trazem um testemunho do passado.
Os velhos trazem o testemunho do passado. Os velhos ensinam aos jovens com o seu testemunho do passado. A palavra sonho tem aqui uma conotação emocional, sentimental até, e às vezes até nostálgica, né? Os mais velhos, que experimentaram muita coisa de Deus na sua época, quando eram mais jovens, quando se casaram, né? Experimentaram muito de Deus, aprenderam muita coisa de Deus, eles olham para como hoje, no presente, as coisas estão tão diferentes, perderam tanto significado que eles tinham anteriormente. Eles têm saudades disso e sonham em trazer o melhor do que eles experimentaram no passado, para não perder esse legado e trazer para esses jovens, para que eles continuem projetando tudo isso para o futuro. Tá? Projetando essa realidade, essa palavra para o futuro, não deixando que a palavra de Deus se perca nas mudanças ou nos abismos de gerações que vão acontecendo. Na mudança de uma geração para a outra geração. Isso já aconteceu muito, sabe? Nós vivemos num presente correndo o risco de esquecer coisas importantes que deveríamos trazer hoje, que Deus revelou ou deu a experiência a pessoas do passado. Por isso que foi importante também nesses dias aí, né? Toda a igreja no mundo inteiro aí refletir um pouco sobre a reforma protestante. Tá? Como que isso, né, deve ser encarado para nós hoje? Lutero não está mais aqui, mas a palavra continua aqui. A palavra passa de geração em geração sem mudança. Ela é imutável, é a mesma palavra. O que vai passar são os céus e a terra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não é relativa aos tempos, às mudanças, às gerações, aos costumes diferentes que cada geração quer implantar como novidade. Não, a palavra de Deus é absoluta, acima de qualquer mudança, e ela continua sendo radical contra o pecado até o fim, e ela não passa a mão na cabeça do pecado e nem faz vista grossa a nenhum pecado. A palavra de Deus diz que pecado é pecado e que a única salvação está na conversão a Cristo Jesus, no arrependimento, na transformação e santificação de vida. Palavra de Deus. Nenhum governo vai mudar a palavra de Deus. Nenhuma lei vai mudar a palavra de Deus. Nenhuma instituição vai mudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como uma rocha. E ela funciona assim. Todo mundo está nessa rocha. Quem está em cima dela está sendo edificado sobre a rocha. É porque está edificando a sua vida sobre a rocha. Quem não obedece à palavra está embaixo dela para ser esmagado por ela. Esmagado pela condenação. Esse é o Evangelho. Essa é a pedra que Deus pôs em Sião. Essa é a pedra fundamental, Cristo Jesus. Quem nela crer não é confundido, mas quem nela tropeçar, por ela é esmagado. Porque todo mundo presta contas diante da palavra de Deus. Quer ver o versículo que diz isso? Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13, que vem logo depois do 12, né? O 12 é aquele famoso, Hebreus 4, 12 é aquele famoso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora o 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença,
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Leia o 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia. Glória a Deus. E não custa lermos também, já que você está aí pertinho, está em Hebreus, chega em 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, e leia comigo o que Pedro escreveu, citando também o Antigo Testamento, do versículo 6 até o versículo 8. 1 Pedro 2, 6 a 8. Encontraram? Juntos. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ninguém escapa da palavra de Deus. Ou é edificado sobre ela, ou esmagado debaixo dela. Tá? Ou esmagado debaixo dela. Você quer ser edificado sobre ela? Quem não for edificado sobre a palavra, vai ser esmagado debaixo dela. Porque ninguém escapa da palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo Jesus, e é assim que Jesus está agindo no mundo, batizando com o Espírito Santo para salvação, ou batizando com fogo para justa e eterna condenação. Agora, os filhos e as filhas de Deus, os servos e as servas de Deus, não importando a idade, sendo jovens ou velhos, sem discriminação, todos devem ser cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento da palavra de Deus e testemunhos de Cristo aonde quer que vivam. Aleluia. Feche os seus olhos um pouquinho aí. Sentado mesmo como está, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Jesus está aqui. Jesus está presente. Ele é o nosso Deus. Ele é a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Nós oramos a Ti, Senhor. Oramos a Ti para que essa palavra que ouvimos nessa noite venha, Senhor, verdadeiramente ser estabelecida em nosso coração, em nosso interior. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida, nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, para ser Tuas testemunhas. Tuas testemunhas. Onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos. É por isso que também congregamos para nos fortalecer nesse testemunho, para receber o ensinamento correto da Tua palavra, o ensinamento que nos leva, Senhor, para a Tua palavra e não para nenhuma doutrina de homens, não para mandamentos de homens, mas para entendermos, Senhor, entendermos plenamente a Tua palavra, para estarmos sendo edificados, Senhor, na Tua presença. A Ti, somente a Ti, Senhor, a honra e a glória e o louvor. Damos graças ao Teu nome, Senhor, porque grandes coisas tens feito
na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Aqueles que entenderam que tem que ficar sempre buscando a plenitude do Espírito Santo, fique de pé agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Comece a invocá-lo com as suas palavras agora. Peça ao Espírito Santo para encher a sua vida agora. Vem, Espírito de Deus. Obrigado porque tu estás aqui nessa noite. O Senhor falou conosco na sua palavra. O Senhor nos trouxe claríssimas orientações da tua palavra. Ensina-nos, Espírito de Deus. Ensina-nos a ser cheios da tua presença. Enche-nos, Espírito Santo. Enche-nos com a tua presença. Enche nossos corações. Inunda as nossas vidas, Senhor. Enche nossos corações com a tua presença. Conduza-nos a viver, Senhor, da maneira como é agradável ao Senhor que nós vivamos. Enche-nos, Espírito de Deus. Inunda nossos corações. Enche-nos, porque nós não podemos viver vazios de Ti, Senhor, mas cheios da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, do Teu amor. Inunda, Senhor, nossos corações. Inunda o nosso interior. Sim, ó Espírito de Deus, precisamos de Ti. Toca, Senhor, nossas vidas, enche nossas almas, guia-nos a toda a verdade, conduza-nos a toda a palavra, Senhor. Guia-nos, Espírito de Deus, fortalece-nos revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Fortalece-nos contra as artimanhas de Satanás, contra, Senhor, a iniquidade no meio desse mundo no qual nós ainda vivemos, neste vale da sombra da morte. Toca-nos, Espírito de Deus, e controla-nos pela produção do teu fruto dentro de nós. Produz o teu amor, a tua paz, a tua alegria, a tua longanimidade, a tua bondade, a tua benignidade, a tua fidelidade, a tua mansidão e o teu domínio próprio. Ó Espírito de Deus, enche-nos, enche o nosso interior, transforma nossas vidas, Senhor. Nós precisamos de Ti, sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Por isso nos entregamos em Tuas mãos. A Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor. Maravilhoso Tu és, Senhor, maravilhoso Tu és. Diga bem forte: Espírito Santo de Deus, enche a minha vida. Eu não posso mais viver vazio de Ti. Enche-me da Tua presença, do Teu amor, da Tua sabedoria, de vida eterna. Enche-me de Cristo Jesus, a palavra de Deus, viva e eficaz, opera na minha vida, Senhor, e através da minha vida, Senhor, usa-me, Senhor, na vida de outras pessoas, para a glória do Pai, para a glória de Jesus, para a Tua glória, Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos aplaudir o Espírito Santo nesta noite. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Te exaltamos.